Olá, gente, boa noite, tudo bem? Muito bom estar com vocês de novo. Então, hoje nós vamos começar uma nova etapa aí na nossa caminhada, né? Nós tivemos aquele primeiro estudo do Evangelho de João, mas hoje, antes da gente continuar a escolher algum livro, eu gostaria de propor para a gente fazer uma série de estudos, começando pelo estudo de hoje, um estudo mais sistemático da Bíblia, né? A gente vem fazendo um estudo por livro, e isso é importante, porque isso nos dá, dentro aí dos estudos de teologia, que a gente chama de teologia bíblica, nos dá esse entendimento do todo, né? De um livro, né? Como esse livro se decorre, e ele também baseado no todo. E para a gente também poder basear então esse livro no todo, é importante que a gente estude alguns pontos de forma específica, que é o que o pessoal chama de teologia sistemática. Então, por exemplo, a gente pegar Jesus Cristo, estudar um momento só sobre Jesus, o que a Bíblia fala sobre Jesus durante toda ela, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, nas cartas, nos Evangelhos, então estudar tudo sobre Jesus. Depois, estudar sobre Deus Pai, o Espírito Santo, os anjos, Satanás também, a salvação, né, o estudo sobre a salvação, a gente tem um estudo por assunto específico. Isso é importante porque nos ajuda, depois, quando a gente estiver lendo livros específicos, a entender o contexto daquele livro, não tirar passagens pontuais do seu contexto real, principalmente lembrando que a Bíblia ela é perfeita, ela é inerrável, né? Ela não contém erros. Então, se fala uma coisa num lugar, o que eu estou lendo precisa estar em concordância com aquilo que a gente já estudou. Então, a ideia é que a gente possa, esse estudo um pouquinho mais sistematizado, a gente ler aí, estudar o que a Bíblia nos tem a dizer sobre alguns assuntos, né? E hoje eu gostaria de começar falando sobre o amor, até porque nós estudamos o livro de João, o Evangelho de João, né, desculpa, e é o amor, né, ele diz ali do amor de Jesus Cristo, o amor de Deus, ele diz sobre o amor de Jesus Cristo para com Deus Pai, o amor de Jesus Cristo para com o Espírito Santo, o amor de Jesus Cristo para conosco, né, então é o próprio amor. Eu achei apropriado, então, a gente começar com o amor, e também porque eu na verdade, na igreja que eu estou frequentando aqui, o pastor até fez a gente faz devocionais pequenas, né, de 15 minutos, ele grava todos os dias, e ele falou sobre esse assunto, né, e eu achei que foi muito impactante para a nossa vida. Eu até, conversando com as minhas filhas, eu pedi para que elas fizessem isso, né, escrever sobre esse tema, e foi muito produtivo, e eu acho que pode ser produtivo para a gente, né. Inclusive, quando ele fez essa devocional, ele usou como base um livro chamado Caridades e Seus Frutos. Esse livro, na verdade, é um livro que foi escrito por Jonathan Edwards, né? Jonathan Edwards foi um homem muito usado por Deus nos Estados Unidos, né? Nos séculos passados, e ele foi responsável ali, na verdade Deus usou ele para que ele fizesse um grande avivamento na igreja onde ele pastoreava, né? E eu acho que é um bom livro, se vocês tiverem o desejo de ler, para aprender um pouco mais sobre esse assunto. Nós hoje vamos fazer isso de forma bem rápida e superficial. Esse livro é uma série de sermões que ele pregou e que aprofunda cada item que nós vamos ver aqui hoje. Inclusive, se vocês quiserem ver, eu sugiro também, eu vou até compartilhar no final aqui no corpo desse vídeo o link da nossa igreja, né, Igreja Livre de Valinhos, né, IELV, né, www.ielv.org.br. Lá tem essa série que o nosso pastor pregou, são 15, agora não lembro se são 10, são 10 dias, né, que ele fez, são 10 mensagens de 15 minutos, fantástico, também explorando aí esses pontos. Também sugiro, eu assisti um pouco sobre esse assunto na Igreja Batista Água Viva, aqui de Vinhedo, Iba Viva, que eles falaram recentemente. Na verdade, eles vão para o final do trecho que a gente vai ver, lá para o versículo 13, né, que a gente deve guardar a fé, a esperança e o amor. Eles focaram nisso, mas também tem a ver muito com amor. Então,
são materiais bons, estudos bons aí que vocês podem tomar como posse. Até porque nós vamos ver que acima de tudo é o amor. Se a gente não tiver amor no nosso coração, de nada adianta, né? Mas então vamos orar inicialmente, depois a gente começa então o estudo com a leitura bíblica e as aplicações, ok? Senhor, nós somos gratos por mais esse dia que o Senhor nos apresenta, nos conduz, nos permite estarmos unidos como seu corpo para aprender a tua palavra. Somos gratos porque o Senhor nos tem dado vida até aqui. As tuas misericórdias nos alcançam, as tuas misericórdias nos dirigem, e através delas, Pai, que temos vida e podemos cada dia mais seguir aqui neste mundo, enquanto esperamos a volta do Senhor Jesus, ou então encontrarmos com o Senhor quando deixarmos essa vida. Que nós possamos, no dia de hoje, nos encher do seu Santo Espírito, para que a tua palavra fale ao nosso coração, para que a tua palavra possa fazer parte do nosso dia a dia, que nós possamos agir conforme a tua palavra, que nós possamos agir com o amor que o Senhor nos ensina, que o teu nome seja engrandecido, que cada dia mais possamos parecer com o nosso Senhor Jesus Cristo, e tudo isso glorifique o teu nome eternamente, Pai. Entregamos esse momento nas tuas mãos e te agradecemos em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos ver a 1 Coríntios 13, né? Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Eu vou projetar aqui na tela, então vai ficar até mais fácil essa dinâmica, né, em relação à leitura bíblica. Então, a palavra de Deus em 1 Coríntios 13, do versículo 1 ao 13, nos diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não se inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a palavra da verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como um menino, pensava como um menino e raciocinava como um menino. Quando tornei-me homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como um espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permaneçam agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Então, gente, até aqui a palavra de Deus, né? A palavra muito, muito bacana. E no final nos dá uma mensagem maravilhosa, que o maior deles, porém, é o amor. Nós vimos durante toda a passagem que se a gente fizer as coisas sem amor, nós temos consequências, né? Então, ele começa falando exatamente prática, se você não praticar com amor. Então, se eu fale as línguas dos homens ou dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como um prato que retine ou um sino que ressoa. Essa passagem, a gente não pode esquecer do contexto da época, né? E no contexto da época, eles viviam sobre a cultura grega, que o muito falar, a sabedoria, ela era expressada por os debates, pelas aquelas grandes oratórias, né?
Então eles tinham muito disso, e mais, ainda acrescido disso, veio lá no dia de Pentecostes, quando então o Espírito Santo toma posse ali dos irmãos que ali estavam, e eles começam a falar em línguas, criou-se essa cultura de que você, para ser cheio do Espírito Santo, ou você, para que realmente tivesse sido tocado pelo Espírito Santo, você falaria em línguas, em dons, né? Um dos dons do Espírito seria o dom de línguas, de você falar em línguas. E daí tinha as várias interpretações, até Paulo fala sobre isso, o que é o dom de línguas, mas tem gente que também falava a língua dos anjos, ou seja, falava uma coisa que não edificava ninguém, só ele entendia. E aí Paulo até chama a atenção sobre isso, que se você não falar para que o outro entenda, você não está edificando o outro, muito pelo contrário, você está fazendo para se aparecer. Isso é um caso típico de alguém que falava em línguas, mas não tinha amor de verdade. Ele não estava fazendo aquilo em amor. O que é amor? Eu edificar o meu próximo. Ele falava para quê? Olha, eu sou melhor que você, eu falo em línguas, você não. Eu tenho o Espírito Santo, você não. Então, tinha muito disso naquela época. E aí Paulo dá até um exemplo, né, que o prato que retine ou um sino que ressoa, é aquele barulho terrível, terrível, né? Aquele desafinado, não é um sino normal da igreja lá que toca certinho, não, é aquele barulho estrondoso que dói o ouvido. É a mesma coisa para Deus aqui, o homem que fala, ou que falava em línguas, seja ela para os homens, seja ela para os anjos, era como Deus ouvia, como um sino totalmente desafinado, um prato que só dava, né, só atrapalhava, não ajudava. Então, não adiantava eu falar em línguas, seja para homens, seja para anjos, se isso não tivesse o amor, se isso não focasse no amor, e sim no meu próprio ego, né, na minha própria vontade de querer aparecer. Então, esse era o primeiro. Depois ele vem com mais 3, que também está um pouco ligado, né, o profetizar, né? Se você profetiza sem amor, né? O conhecimento, se você tem conhecimento, seja ele conhecimento do que é eterno, seja conhecimento das coisas aqui desse mundo, né? E se a sua fé é capaz de mover uma montanha, a gente lembra que isso aqui está chamando aquele trecho que Jesus fala, né? Que sua fé fosse maior que um grão de mostarda, você moveria montanhas. Se a sua fé for maior, realmente, a gente sabe que nenhum ser humano tem essa fé, porque o ser humano ele não consegue mover uma montanha, vocês concordam? Ele teria condições se ele tivesse fé, mas infelizmente, para nossa tristeza, a nossa fé é tão pequena que a gente não consegue mover a montanha. Mas se a gente tivesse essa fé que movesse montanha, então se eu profetizasse, falasse todas as profecias que eu entendesse, se eu tivesse todo o conhecimento desse mundo, fosse um sábio, as pessoas me considerassem sábias, eu mesmo me considerasse sábio, eu tivesse conhecimento, e se a minha fé fosse maior do que todas e pudesse mover uma montanha, se eu não praticasse isso com amor, nada serei perante o Senhor e os seus escolhidos, sejam os anjos, os homens, ou seja, seria um tolo. Pode ser que até sábio perante os homens aqui desse mundo, mas tolo perante Deus e todos aqueles que passam a conhecer a verdade quando estão lá com Ele. Então também não adianta eu profetizar, ter conhecimento ou ter uma fé muito grande, que se eu não fizer isso com amor, também isso de nada adianta. Olha que coisa interessante. Se eu der tudo para os pobres, aqui tem um ponto bacana, porque a gente vê muito isso hoje, né? Quando a gente vai falar o evangelho para as pessoas, fala, você crê em Jesus Cristo, ou você crê na salvação e na condenação eterna? Eles já pulam Jesus Cristo, pelo menos a maioria das pessoas que eu falo, falam, não, se eu praticar o bem, o que importa é praticar o bem. Se eu praticar o bem, eu estou feito. Se eu vender, se você falar para ele isso, nossa, então vende tudo e dá para os pobres, e ele faz, não, realmente isso dá a salvação. Ele acha, ele acredita que isso dá a salvação. Isso não dá a salvação, e pior, aqui essa passagem nos chama a atenção que mesmo eu sendo salvo em Cristo, se eu doar tudo sem amor, não interessa, para Deus não teve reflexo nenhum, né? Gente, olha essa daqui, se eu morrer por Cristo, se eu for para um país perseguido e morrer por Cristo, se isso não for por amor,
e aí eu penso que aqui ele está direcionando para o amor a Cristo em si, porque às vezes a gente infelizmente o nosso coração ele é pecaminoso, ele é arrogante, e a gente também às vezes põe a nossa religiosidade como um ídolo nosso, né? Ah, eu faço porque é bom, eu vou lá morrer por Cristo porque isso vai me dar créditos perante os outros. Isso tem. Pode parecer que não, mas pode acontecer, né? Então, mesmo que eu faça isso, mesmo que eu dê minha vida, se não tiver amor, também não tem sentido. E olha que Paulo diz, né? Nada disso valerá para Deus. Então, eu posso dar tudo para os pobres, posso morrer pelo Evangelho, mas se não tiver amor, de nada vai me adiantar. Mas então, se eu preciso fazer tudo com amor, só uma coisa importante, a gente viu alguns pontos, né? Mas é tudo, né? Não é só aqueles pontos. Ele citou ali pontos importantes, pontos impactantes, mas tudo na vida eu tenho que fazer por amor, né? Se eu não fizer as coisas por amor, para Deus não vai ter sentido nenhum. Mas se eu tenho então que fazer tudo por amor, o que é o amor? Como é que eu posso entender o amor de forma que tudo que eu pratique na minha vida eu faça em amor, né? E aí a gente não pode esquecer também que nós, graças a Deus, até foi legal a gente fazer essa apresentação agora, que nós vimos a essência do amor no Evangelho de João, por exemplo, né? Jesus Cristo é a própria expressão do amor. Então a gente não pode tirar da nossa mente que o primeiro exemplo que a gente tem que tomar como posse, entender do que é o amor, é o exemplo de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo, quando vem para esse mundo, ele ama o Pai de tal maneira que ele faz a vontade do Pai. E ele ama a gente de tal maneira que ele nos salva. Olha que coisa linda. Então ele já mostra, que eu até vou dizer isso na conclusão, os dois principais pontos do amor. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo. E no caso dele, como é que a gente tira esse exemplo? A gente tira da vida que ele teve durante a sua estada aqui, mas também de toda a vida dele eterna, né? Jesus sempre está conosco, sempre esteve, sempre estará, como Pai, como o Espírito Santo. E o desejo do Pai é isso, né? O Pai, ele quer estar no Filho, no Espírito Santo, e eles estando em nós. O amor te aproxima, o amor faz você querer estar junto, o amor faz você querer viver com a pessoa. E olha o amor de Deus querendo viver conosco. A grande obra do Pai no nosso coração é nos transformar igual ao Filho, para que a gente, cheios do Espírito Santo, sejamos um com Ele. Ou seja, você está sempre junto, está sempre perto, em amor, em verdade, né? Mas Paulo aqui expande um pouco isso para a gente ter como ideia. E aí eu gostaria de fazer para vocês uma sugestão. Quando vocês tiverem, né, algum tempo, né, procurar estas características que a gente vai ver hoje na vida de Jesus. Isso é tão bonito, isso é tão legal, e Jesus tem todas essas características. Por isso que, se a gente buscar a semelhança de Jesus, nós vamos ter essas características. Mas é bacana depois a gente pegar a Bíblia e até estudar isso, né? Cada ponto que a gente vai ver aqui, para que a gente possa encontrar essas características em Jesus, e nós vamos encontrar. E eu vou começar falando, eu não coloquei em ordem, a gente teve uma ordem que foi dada por Paulo lá, mas eu tirei um pouquinho da ordem e separei primeiro no que o amor não consiste, ou o que não é o amor, e depois o que ele é, né? Então ele começa falando, o amor não se inveja. Gente, eu não sei vocês, mas para mim isso é complicadíssimo. A gente é uma fábrica de inveja. Eu, pelo menos, sou uma fábrica de inveja. É maluquice. Às vezes a gente não presta atenção nisso. Mas a gente vê um irmão, por exemplo, se dando bem, a gente, nossa, que cara, deve estar roubando. Ou, olha, deve ser alguma coisa. A gente não aprende a glorificar a Deus na glória dos nossos irmãos. Em vez de eu virar glória a Deus, Deus está abençoando a vida dele, Deus está dando isso para ele, Deus está capacitando ele, não. A gente tem inveja da pessoa. É uma coisa que a gente precisa prestar muito atenção, porque isso vai entrando no nosso dia a dia, vai entrando, a gente não percebe, quando a gente vê, a inveja tomou
parte, e assim, qualquer pessoa que faz uma coisinha melhor que a gente já fica chateado. Eu estou fazendo um curso na minha profissão e eu ouvi um cara falar uma coisa brilhante. Um rapaz, gente, aliás, vou dar um testemunho aqui. O professor é um professor de 22 anos. Eu estou aprendendo a ser humilde também, de ouvir também os mais jovens. Eu sempre gostei de ouvir os mais velhos e eu entendo que nós devemos ouvir aqueles que são mais experientes, porque é na voz da experiência que a gente vai aprender. Mas esse rapaz de 22 anos tem uma maturidade muito grande. Ele usou uma frase bem interessante. A competição ela é sempre destrutiva, ela não é boa. A não ser que a sua competição seja com você mesmo do teu passado. O que isso quer dizer? Eu tenho que olhar para o meu passado e entender ser alguém melhor do que eu fui ontem. O Fabrício de hoje é melhor do que o Fabrício de ontem? Esse eu preciso competir. Como é que eu vou fazer para ser melhor hoje do que eu fui ontem? Quando a gente vai nessa competição com irmãos, com pessoas, a chance da gente incorrer em inveja é grande. A gente precisa tomar cuidado com isso. Né? Então a gente tem que... E uma coisa importante, o mundo dá aquela... mas se eu não competir, eu vou ficar para trás. Gente, eu duvido. O cara falou, esse rapazinho falou uma coisa interessante. Quando você vai melhorando progressivamente, o resultado é natural. É natural. O resto é enganação humana. E vou dizer, não é um crente que falou, hein, gente? É uma pessoa, não sei se ele tem alguma orientação, mas não é crente. Então, é importante a gente ter isso em mente. A gente se esconde nessa mentira. O mundo é uma eterna competição, eu estou competindo com todo mundo. É mentira isso. Você tem que competir com você mesmo e você tem que glorificar a Deus para o que Deus dá na vida dos outros. E quando você quiser alguma coisa, em vez de ficar olhando para os outros e ter inveja dos outros, olhe para o que você pode fazer por aquilo. Estudo, dedicação, tempo, para que a gente realmente não incorra nesse erro da inveja. O segundo, ele não se vangloria, né? Eu não dou glória vã. Vã é vazia, né? Aquela glória vazia. E a glória vazia é a glória do homem, né? Quando eu me vanglorio, e aqui está direcionando um pouquinho para a minha pessoa, né? Para a pessoa individual, eu estou fazendo uma coisa injusta. Porque se eu sou capacitado, quem me capacita é Deus. Se eu tenho alguma coisa, quem me dá é Deus. Portanto, de quem é a glória? De Deus. Como é que eu vou me gloriar? Se eu não sou eu que me dou, não sou... Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Eu sei que às vezes é difícil ouvir isso. E muitos evangélicos, inclusive, eles não aceitam o que eu vou falar. Mas até a vontade para fazer uma coisa vem de Deus, viu? Se eu acordo com vontade aquele dia de estudar, se eu acordo com vontade de buscar, vem de Deus. Mas o homem não tem sua responsabilidade? Tem sim. Até eu estou escrevendo em Romanos e falo muito isso lá, que é uma conjunção perfeita entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Mas se Deus deixasse o homem por si só, era uma preguiça só. Então, o que isso nos quer dizer? Que a glória ela é toda de Deus. Se eu quero alguma coisa, eu também posso ir buscar Deus, pedir, ser capacitado para isso. Isso é importante também. Às vezes está me faltando vontade. Deus quer que você vá a Ele. Senhor, eu preciso fazer aquela coisa, mas eu estou sem vontade. Me capacita. Né? Ele vai te capacitar. Mas o mais importante de tudo, que é o objetivo aqui, a gente não se gloriar em nada. Porque nós não fazemos nada por nós, por si só. Inclusive os ímpios também, viu? Não pensem que são só os justos, não. Se os ímpios fazem algo de bom, fazem porque é a graça de Deus e não deixar que eles destruam tudo. Até porque se Deus deixasse que o coração do homem, mesmo os ímpios, fizesse tudo o que eles quisessem e não capacitasse eles em fazer alguma coisa, já não tinha mais mundo. Mas Deus tem que capacitar os ímpios também. Então, tanto nós, justos, quanto os ímpios, se fazem algo bom, fazem por Deus. Ou seja, nem eles merecem a glória. A glória é sempre de Deus. Então, tomemos cuidado com a vanglória. Um outro ponto... Não se orgulha. A vanglória e o orgulho estão muito ligados um com o outro, né? Mas o orgulho é esse... Né? O gloriar é você falar para os outros. O orgulho é seu. Eu sou bom pra caramba, hein? Rapaz, olha como eu sei fazer isso, como eu sei fazer aquilo. Né? E isso também não expressa o amor. Então, temos que tomar cuidado quando a gente se acha melhor do que o outro. Né? Muito pelo contrário, se a gente procurar sobre orgulho na Bíblia... A Bíblia vai nos dizer
que nós devemos considerar o outro sempre maior que nós. Essa é uma expressão de amor, né? E não a gente melhor que os outros. Então a gente tem que tomar cuidado também com o orgulho. O amor não maltrata. Isso até pra gente já está até incutido no nosso coração, a gente sabe isso, né? Então não bate, não faz mal, né? A gente erra, isso é natural, né? A gente peca às vezes contra o nosso próximo, infelizmente nós vamos ver até mais para frente que o nosso conhecimento ele ainda é limitado, mas a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode deixar que isso tome conta de nós não podemos maltratar. E assim, gostaria de pensar aqui também como uma coisa ampla, né? Não é só, a gente vai ver que o amor ele é para tudo e para todos, então eu não posso maltratar um animal também, né? Eu gostaria que a gente pudesse ampliar o maltratar, não só o nosso próximo, mas ampliar o maltratar a tudo, né? Eu não posso maltratar a natureza, são todas criações humanas, desculpa, criações de Deus. Quando a gente está fazendo isso, a gente está também mexendo na criação de Deus. Isso não quer dizer, eu, por exemplo, não sou a favor lá daqueles, eu acho que é os veganos que não comem carne, também respeito, não tenho nada contra, também não critico não é crítica não, mas eu não entendo que isso seja um maltratar, até porque o próprio Deus nos deu essa condição. Por exemplo, lá em Israel, quando manda sacrificar, ele sacrifica animais. Isso é outra coisa, não é maltratar. O maltratar é aquelas pessoas que veem um cachorro na rua e bate, é nessa direção. Eu até estou com um cachorrinho, estamos com 2 cachorrinhos pequenos, eu dei uns tapinhas neles, minhas filhas, pô, não maltrato, eu estou disciplinando, mas aí depois eu parei para pensar e falei, pô, é verdade. Eu tenho que parar, e graças a Deus eu tenho parado e não tenho mais, não dava tapa para machucar nem maltratar, mas também comecei a pensar que não é correto, né, fazer isso. O amor não procura seus interesses, e aí ferrou tudo, né, porque a gente vive num mundo totalmente, hoje, da autoestima. A autoestima é você esquecer o resto e voltar para você, né, a sua estima está baixa, então agora é você que vale, esquece o resto. E como é que a gente casa a autoestima com essa passagem? Eu confesso que eu não consigo. Nós não podemos procurar o nosso interesse. O interesse é o do próximo. Logicamente que o interesse é o do próximo, sempre pensando nas hierarquias, né? Primeiro, quem você ama? Deus. Se o meu próximo pede para fazer uma coisa que ofende a Deus, que não está conforme a vontade de Deus, os desígnios de Deus, o meu próximo me desculpe. Mas o meu primeiro amor é Deus, então eu não vou fazer. Aí eu estou respeitando e Deus vai estar contigo e não é isso que ele está dizendo aqui. O de procurar interesses próprios é do egoísmo, é de muitas vezes eu acumular coisas para mim e não compartilhar, né? O próximo, aí também eu acho que vale um ponto aqui, a gente ter às vezes no relacionamento, a minha mulher quer fazer uma coisa, eu quero outra, eu abro mão daquilo em favor dela, né? Também tem nessa direção. Mas é exatamente nessa questão, da gente não ser egoísta, da gente pensar no nosso próximo, também nos interesses deles, né? E a gente vive num mundo hoje que ele é totalmente contrário, o mundo quer que a gente faça os nossos interesses. Se você não me fizer feliz, você não serve para mim. Essa é a mensagem do mundo hoje. E não é o que esse trecho fala. Esse trecho fala que nós devemos... não podemos procurar só os nossos interesses, mas sim procurar os interesses do próximo, né? O amor não se ira facilmente. Também mais uma passagem aqui que eu brigo para não ter problema. A ira é um negócio muito complicado na gente, né? A gente sabe que a gente vai irar, a passagem até fala assim, o amor não se ira, né? A passagem fala, o amor não se ira facilmente, né? A gente tem que lutar contra a ira, tem que guardar o nosso coração, para que nos momentos que formos expostos a uma possível situação que nos cause ira, sermos firmes, né? Então, quando estivermos no trânsito, alguém nos fechar, estivermos numa discussão familiar, ouvir uma palavra um pouco não agradável, não retrucar na sequência, né? Saber colocar a situação de forma mais calma, a gente precisa ter isso em mente, de que o amor, quando você ama a pessoa, você vai também desejar isso para ter mais tranquilidade, ter mais paciência, mais longanimidade com ela, né? Lembrando que Deus tem conosco, porque se Deus fosse se irar com tudo que a gente faz, a gente já estava morto, né? Não teria condições.
O amor não guarda rancor, e o rancor também é outra coisa que a gente precisa aprender a lidar com o nosso coração. O rancor a gente às vezes perdoa, ou diz que perdoa, né? Mas depois na próxima briga você está jogando na cara de novo, né? Ah, você aquela vez me fez isso. Ou então, aí na verdade é mais em relação ao perdão, mas aí tem aquelas pessoas que é o rancor mesmo, que é aquele que fica anos e anos e anos guardando aquilo sem olhar na cara da outra pessoa, sem perdoar a pessoa, guarda um rancor assim. E essa situação é interessante, apesar de nós estarmos falando de amor e de ela ser não ser uma atividade de quem ama, o rancor ele tem um outro problema, porque ele nos transforma escravos daquela situação. Quem guarda rancor não consegue esquecer daquilo e que pior, aquilo lá vai maturando na cabeça, vai, passa anos às vezes, e você perdeu anos muito bons com coisas ruins como essa, né? Com pensamentos negativos como esse. Nós devemos olhar para frente, o que ficou para trás, ficou. Deus é justo, Deus vai dar para cada um o que cada um, né, tiver que receber. E nós temos que colocar isso na mão de Deus, não levar rancor, né? Então, precisamos tomar cuidado com isso. E o amor não se alegra na injustiça. Também é uma situação bem peculiar hoje nos nossos dias, né? E às vezes a gente não presta atenção, né? Mas a injustiça ela está desde pequenas coisas, quando a gente vê uma pessoa, por exemplo, sendo zombada pelas costas. Eu entendo isso como um tipo de injustiça, né? Nós, como filhos de Jesus Cristo e que pleiteamos o amor, queremos ter o amor, queremos agir com amor, não podemos, primeiro não podemos participar. E também quando vermos aquilo, temos que tomar postura. A gente hoje, com aquele negócio, eu não vou me indispor com aquelas pessoas, não, porque né, é difícil e depois vai dar problema, mas não é o que Deus espera de nós. Deus espera que a gente realmente haja com justiça, não com injustiça. Né? Então, quando a gente vê uma pessoa sendo injustiçada, mesmo também uma pessoa na rua, né, que está sendo acusado de algo que não era verdadeiro. Então, assim, qualquer tipo de injustiça deve trazer no nosso coração um sentimento mal, né? Um sentimento mal no sentido de carregar, né? E a gente não praticar, a gente não se alegrar com isso, tem que ficar triste, né? Quando a gente vê lá um povo menos favorecido, injustiçado, isso tem que tocar o nosso coração, isso tem que fazer a diferença na nossa vida, porque senão a gente realmente não tem o amor de Deus, né, nos habitando. Então até aqui nós vimos o que não faz parte do sentimento de amor, né? E agora nós vamos ver então o que faz parte. Mas antes, só para a gente lembrar o seguinte, gente, uma coisa importante, a gente às vezes na nossa caminhada cristã, a gente entende que a gente parar de pecar, nós resolvemos o problema. A palavra de Deus não nos diz isso. A palavra de Deus nos diz que a gente tem que deixar as velhas práticas. E isso é importante. Então eu tenho que deixar o pecado e tenho que parar de pecar. Mas a palavra de Deus também nos ensina que nós devemos agir agora também, como servos e filhos. Né? Então não basta só, né, Efésios fala, deixe de mentir e fale a verdade. Então não é só uma ação de não fazer. A ação de não fazer, ela vem contraposta à ação de fazer. Então tudo que eu fazia de mal, quando eu era mal e quando eu praticava os pecados, eu devo deixar de fazer e agora praticar o oposto dele. Então não é só o fato de não fazer, mas é o fato de deixar o que não é para fazer e fazer o que eu devo fazer. Então agora nós vamos ver o que nós devemos fazer para realmente nutrir o amor de Deus em nosso coração. E a primeira delas é paciente. Então a gente não deve se irar. Logo, eu preciso ser paciente. Poxa, mas é óbvio que se eu deixar de irar, eu vou ser paciente. Eu acho que a chamada de atenção aqui vai para o ponto seguinte, tá bom, eu não vou me irar, eu vou ficar quieto, rancoroso aqui, aí ele viu que não pode ter rancor, né? Não vou responder, mas também não vou ter, não, paciência é o lado oposto disso, numa ação de agir com amor. Você agiu mal, mas não adianta a gente discutir agora, vamos conversar numa outra hora. Isso talvez seja uma atitude de paciência.
né? Então a paciência, ela tem que ser um contraposto da ira, por exemplo. Então nós temos que agir com paciência. E a paciência, isso nesse ponto da ira. A paciência também vai estar ligada a outras situações. Por exemplo, a gente quer respostas imediatas. A gente já deve ter, vocês já devem ter ouvido, eu já ouvi várias vezes nas mensagens e pregações, que dizem assim, né? Deus pode te dar 3 respostas. Sim, não, espera um pouquinho. Gente, quando a gente ouve o espera um pouquinho de Deus, coisa difícil da gente ter paciência e esperar, né? Mas o amor tem que esperar, o amor confia, a gente vai ver isso. E a gente tem que esperar, porque ele nos ensina a ser pacientes. Nós temos que acreditar e nós temos que ter paciência. Tem exemplos, assim, fantásticos, né? Você vê Abraão, Deus prometeu para ele, fez aliança que ele ia ter um filho, não soube esperar o tempo de Deus, não teve paciência, fez o que fez. Teve Ismael, no que não era o plano de Deus. Deus tinha colocado o plano em Isaac, e ele atropelou o plano de Deus e fez Ismael. Eu não sei se tem ligação, gente, eu não sei se mas a nação, a gente até brinca que os islâmicos vêm lá de uma linhagem de Ismael. Não sei se é verdadeiro também, mas é engraçado isso. O que eu quero chamar a atenção disso, indiferente disso? Às vezes, quando a gente não tem paciência para esperar o tempo de Deus, a gente atropela as coisas, só que vem consequências sobre isso, né? Não é só achar assim, tá bom, Deus corrigiu, no caso de Isaac, mandou Isaac, corrigiu, não, vai ter consequência. Não é tão simples assim. Então também temos que tomar cuidado com essa paciência, que é a paciência em esperar também. A paciência em não se irar e a paciência em esperar. O bondoso, né? A gente agir, se eu deixo de agir no mal, eu vou agir com o bem, né? Eu vou fazer o bem para as pessoas. Como é que eu posso fazer o bem hoje? Isso é uma coisa interessante. Será que a gente acorda todo dia e fala isso? Quem que eu posso ser bondoso hoje? Quem que pode? Para quem que eu posso praticar o bem? É uma pergunta boa para a gente fazer. Eu, pelo menos, depois que eu fiz esse estudo aqui, eu falei, poxa, eu preciso começar a fazer isso, porque a gente, às vezes, não... A gente deixa o dia passar super bem, a gente não faz o mal naquele dia. Mas será que a gente fez o bem? Será que um próximo, ou alguma pessoa, pode ser abençoada por algo bom que eu fiz? Né? Então, apesar de ser óbvio aqui, mas eu sou uma pessoa bondosa. É mesmo? Todo dia você pensa, você realmente deseja fazer o bem para alguém? Ou você só acha que é o bem do teu coração? Ou você acha que não praticando o mal você já está tudo certo? Né? Eu tenho que deixar de praticar o mal, mas também tenho que agir para o bem. Tenho que fazer algo de bom. Isso é ser o bondoso. O amor se alegra na verdade. Né? Ele não se alegra na injustiça, mas se alegra na verdade. Aí, olha outro contraponto aqui, né? Deixo de me alegrar na injustiça. Pelo contrário, passo a me alegrar na verdade. Inclusive, esses 2 trechos eles estão juntos na passagem lá. Quando eu separei aqui para fazer o que era não e o que era sim, ficou aqui, mas eles estão juntos lá, né? Então, a gente tem que ter isso em mente também. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Então, deixe de praticar a injustiça. Muito pelo contrário, deixe de se alegrar pela injustiça, mas se alegre na verdade. O amor tudo sofre, né? A maior prova disso, né, do amor tudo sofre, é o amor de um pai para um filho, né? Quando o pai vê um filho sofrer, quando um filho está sofrendo, o pai vê um filho sofrer, ele está junto ali, ele sofre junto, ele apoia, né? Ele aguenta, né? Às vezes, isso numa dinâmica mais tranquila. Mas indo um pouco mais fundo, que pai verdadeiro, se vier alguém aqui na porta, a gente está num país perseguido, perseguem cristãos, bate na tua porta e fala, vou levar teu filho. Você fala, não, pode me levar e me bater no lugar do meu filho. Eu acho que essa passagem também nos dá essa conotação. O amor, quando você ama de verdade, você vai sofrer por esse amor de forma... trocar o lugar, né? Você vai estar no lugar daquele lá, você se põe nesse lugar, né? Não que teu filho vai deixar também, porque o filho que ama fala, não pai, eu vou, mas é nessa dinâmica, alguém que ama aceita sofrer no lugar do outro, e aguenta sofrer tudo, não é assim, isso aqui eu sofro pelo meu filho, aquilo não, eu sofro tudo,
O amor tudo crê. Aí aqui, gente, também tem um negócio maravilhoso. Quando a gente pensa no crer e no sofrer, até fazendo uma ligação entre eles, eu falei de 2 exemplos mais fáceis, mas imagina assim, uma esposa que ama o marido é alcoólatra ou bebe. Essa esposa ama ele de tal maneira que ela aguenta aquilo, ela sofre, né? Ela ora por aquele marido, ela crê que aquele marido um dia pode ser alcançado porque ela sabe que isso está na mão de Deus. Ela confia em Deus, ela deposita isso na mão de Deus, né? Ela confia. Veja bem, não quer dizer que isso vai acontecer, mas ela confia. E outra coisa, ela também confia tanto, ela crê tanto no primeiro amor dela, que ela sabe que Deus vai fazer o que é bom para a vida daquela pessoa. Mas é nessa dinâmica, tudo crê. Ela crê que um dia vai dar certo, o amor não desiste, né? O amor, ele continua, não, um dia vai mudar, um dia vai ser diferente, um dia ele vai mudar. É essa crença, né? O amor tudo, e aí, aliás, os 3, né? Tudo sofre, tudo crê e tudo espera. Aí eu vou esperar. Quando a gente crê, a gente espera. Eu creio. Então eu vou esperar aqui no meu lugar que um dia isso vai mudar. Eu não vou tomar uma atitude diferente, porque um dia isso vai mudar. Então, tudo sofre, tudo crê e tudo espera, estão linkados entre si, né? E tudo suporta. Né? O suporte e sofre, na verdade, ele até vai estar um pouco ligado, mas esse suporta aqui é no suportar mesmo, né? De suportar um ao outro. Eu vou suportar aquela pessoa que eu amo, dá todo o suporte possível, né? Porque eu falei lá, né? Quando você vê o seu filho sofrendo, você vai estar lá junto para suportar também, ou vai sofrer no lugar dele, mas também vai suportá-lo ele nessa situação. Você vai buscar essas pessoas, né? Para suportar aquelas pessoas que você ama. Uma coisa importante aqui, que a gente não pode tirar de mente, nós não temos capacidade, gente, de amar por nós mesmos. Vamos até começar a falar isso agora. Nós só conseguimos adquirir essas qualidades e tirar fora esses defeitos quando a gente entende que nós precisamos ser submissos a Deus para isso. Só Jesus Cristo foi capaz de fazer isso, na plenitude do Espírito Santo. Então, quando eu vou conseguir agir dessa forma? Quando eu tiver a plenitude do Espírito Santo. Esta plenitude, ela não vai ser me dada agora. Porém, quanto mais eu me entregar em devoção, em amor, em dedicação, mais ele vai me enchendo, né? E quanto mais ele vai me enchendo, mais essas atitudes começam a surgir na nossa vida. O objetivo de falar delas também não é que a gente saia daqui com remorso, né? Poxa, mas você falou lá de tantas coisas que não deve fazer, eu ainda pratico muitas delas. Você também falou de outras coisas que deve fazer, eu não pratico muitas delas. Isso tem que ser para a gente um termômetro, para a gente sempre voltar para Deus e mostrar o quanto nós dependemos de Deus. Se eu parar para olhar as 2 listas, eu vou estar muito longe daquilo. Então isso deve vir no meu coração. Em vez de eu ficar me remoendo, eu sou coitadinho, olha, Senhor, me ajuda, Senhor, me capacita, Senhor, me dirige, Senhor, esteja comigo o tempo todo, para que estas atitudes passem a se tornar corriqueiras na minha vida. Essa é a dinâmica. Então, em vez de a gente se sentir coitadinho, eu não consigo, eu não sou, não faço. Não, olha para o alto. Busca a Deus em dedicação, busca o Espírito Santo em dedicação, busca o Senhor Jesus em dedicação para eles, que eles vão. Deus é igualzinho um pai. Eu falei isso com as minhas filhas esses dias. Eu falei, gente, vocês não precisam ficar preocupadas com o que vocês pensam e ter vergonha de me falar. Eu vou ficar chateado com vocês o dia que vocês deixarem de lutar, de combater o bom combate. Porque eu sei que o coração de vocês, porque o meu coração é uma fábrica de coisas malignas. O de vocês vai ser também. Então, não escondam isso, não precisam ficar preocupadas em ser uma fábrica de coisas más. Fique preocupado de não lutar contra isso, de não fazer isso ficar cada vez menor. E isso só pode ser feito pelo Senhor dos Senhores, Rei dos Reis, o General dos Generais, Jesus Cristo. Se não for Jesus Cristo, nós não conseguimos. Por isso que é importante nós voltarmos, estarmos com Ele
todos os momentos. Eu fiz minha devocional hoje, e conversando com Deus, ele falou, cara, você está fazendo muita coisa na tua vida sem falar comigo. Atitudes no trabalho, decisões na empresa, você precisa falar comigo. Logicamente que eu estou falando do meu jeito humano, Deus não fala assim, dessa forma tão esdrúxula, como eu falo, né? Mas é nesse sentido, ele falou, dedique-se tudo a mim. Vai tomar uma decisão na empresa? Ore, peça a minha sabedoria, peça que eu te revele a minha verdade, a minha vontade, que aí você vai tomar a decisão correta para a tua vida. Quando você estiver numa briga, numa contenda, que a ira estiver batendo na porta, ore, me busque, que você vai me achar. Então é essa dinâmica que a gente precisa ter na nossa vida. Buscar a Deus para que a gente possa fazer essas coisas. Aí Paulo continua dizendo, o amor é eterno. E aí complicou de vez, né? Porque a gente vê assim, eu não amo mais o meu marido. Como você não ama? Você nunca amou. Porque o amor é eterno. Se um dia eu amei, ele nunca vai passar o amor. Não tem esse negócio, eu casei amando e não amo mais. Então você não casou amando. Porque o amor é eterno, o amor não acaba. O amor prevalece, tudo passa, o amor não passa. Então aqui, gente, é uma coisa importantíssima para a gente ver que o mundo fala uma mentira hoje. Para o mundo amar e deixar de amar é a coisa mais fácil do mundo, mas o amor é eterno. O amor de Deus por nós nunca acaba. O nosso amor de Deus para com Deus nunca pode acabar. O nosso amor para com o próximo nunca pode acabar. Indiferente do que o próximo faça. Se o próximo fizer o mal, o que a gente tem que ver lá? Suporta. Se o próximo fizer o mal, eu tenho paciência, eu não me iro. Olha como a coisa vai crescendo. E aí o amor é eterno. Eu estou amando eternamente. Eu estou praticando aquilo todos os dias da minha vida. Tudo passa, né? O amor é eterno. Ao contrário, sabedoria, dom de línguas, profecias, tudo passa. O amor não passa. Por isso que é importante a gente ter isso em mente. Paulo usa dois exemplos também nessa passagem. Um deles é sobre quando eu era menino, agora sou mais jovem, né? E quando eu era menino tem até um pouco, pode ser aquela conotação de quando ainda não era crente, agora que é crente. Mas eu até indiferente disso, eu queria pensar o seguinte, quando eu tenho pouca sabedoria e mais sabedoria. Quando eu sou um menino, a minha sabedoria ela é muito limitada. Conforme a minha vida vai se transcorrendo, ela vai ganhando peso, né? Vai ganhando força, a gente vai tendo experiências que vão nos capacitando, então eu vou me tornando uma pessoa cada vez mais madura. A nossa caminhada na fé, ela também é similar a isso, né? A gente começa como uma criança, então, inclusive a gente vê vários trechos da Bíblia que compara inclusive que no começo da sua caminhada cristã você recebe a palavra de Deus como se fosse uma mãe dando leite. Uma mãe não pode ir lá e dar um leite de vaca para um filho recém-nascido, porque o estômago dele não está preparado para receber aquilo, ele vai passar mal. É a mesma coisa um crente novo. Se ele recebe a palavra já muito complexa, ele vai passar mal, ele não vai entender nada, ele tem que ir caminhando, vai crescendo, vai ganhando, né? Naturalmente, como uma criança também, você tem crianças hoje que são maduras já. Por quê? Porque se dedicam, estudam, leem, não perdem tempo com coisas fúteis na televisão, por exemplo, e vão amadurecendo mais rápido. Durante a nossa vida também. Se você pegar uma pessoa que só assiste novela e uma pessoa que vai buscar um pouco mais de conhecimento, vocês concordam que essa pessoa que vai buscar um pouco mais de conhecimento vai ter mais maturidade do que aquela pessoa que só assistiu novela, né? Então a gente tem que tomar cuidado porque a gente vai ter durante essa caminhada esse entendimento cada vez mais amadurecido, né? E vai crescendo. E aí até ele fala aqui, né? Quando eu era um menino, eu falava como um menino, sentia como um menino, pensava como um menino. Quando eu cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aí que eu falei até no começo aqui, menino, se ele não foi salvo, ele fazia aquelas coisas, e quando foi salvo, agora não faz mais e pratica as outras, também. Mas o conhecimento é a mesma coisa. Quando eu não tenho conhecimento, eu pratico certas cabeçudices, né? Coisas erradas que eu faço. Quando eu vou tendo conhecimento, eu vou deixando de fazer essas coisas erradas e vou passando a agir mais. Então, é mais ou menos nessa dinâmica. E ele diz, inclusive, aí também, já linkando com isso, que hoje nós temos um conhecimento que ele é limitado. Por mais que a gente busque amadurecimento, conhecimento, por mais que a gente busque as coisas,
a gente ainda vai estar numa limitação muito grande, até porque nós estamos falando de um Deus ilimitado, de um Deus que é assim, com comparação com o coração e com a sabedoria humana, é infinitamente maior. Então a gente ainda não vai ter, né? Ele até fala aqui que as próprias profecias, né? Elas são parciais, elas não são globais, porque nós não temos esse entendimento nem para professar, né? Então nós temos ainda o conhecimento obscuro. Inclusive ele faz até uma aplicação bem legal, né? Do espelho. Imagina o espelho, quando eu saio do banho, se eu tomei um banho muito quente, o espelho então ele está todo embaçado, né? Eu não consigo ver a minha face do outro lado do espelho. Eu vejo lá uma coisa meio vultuosa, né? Não dá para ver. Quando ele vai, o vapor vai saindo e o espelho vai ficando límpido, a gente consegue então e tendo eu fui falando aqui e não fui esquecendo de passar o slide aqui. Então eu estava só atualizando. Então, conforme a gente vai tendo essa maturidade, esse crescimento, e vai conhecendo mais o Evangelho, a Palavra de Deus, as coisas vão se clareando. Eu conversei isso com vocês, acho, mas se não conversei, até vou falar de novo aqui. Eu gosto muito de pensar o seguinte, no Sermão do Monte, Jesus fala assim, que os puros de coração, bem-aventurados são os puros de coração, porque eles verão a Deus. O que eu imagino disso? Quanto mais eu purifico o meu coração, mais esse espelho ele vai se desembaçando. Como o Espírito Santo está, quando eu estou me purificando, quer dizer que eu estou me enchendo de Espírito e estou ficando cada vez mais parecido com Deus. Quando eu olhar no espelho, eu não vou mais me ver, eu vou ver Deus, porque Deus tomou posse de mim de tal maneira que eu reflito hoje Jesus Cristo. E eu refletindo Jesus Cristo, eu estou refletindo Deus. Lembra que Tomé perguntou? Acho que Natanael, me fugiu aqui quem que perguntou, mas eles perguntaram para Jesus, revela-nos o Pai. E Jesus falou, poxa, vocês têm andado comigo e vocês têm me visto e vocês querem que eu revele o Pai? Eu revelei o Pai para vocês vivendo, cheio do Espírito, vocês veem o Pai por intermédio de mim. E nós e Cristo, que é a mesma coisa da gente hoje. Que nós sejamos cada vez mais parecidos com Ele, para que parecidos com Ele nós possamos transmitir a imagem de Deus. E quando isso vai acontecer, esse espelho vai desembaçando e eu vou vendo Deus na minha frente. Não porque eu sou Deus, mas porque o Deus da minha vida habita em mim hoje, que é o Espírito Santo, e me faz cada vez mais parecido com o Filho dele, que é Jesus Cristo. Então, é nessa condição. Então, esse espelho vai clareando, e aí cada vez mais a gente vai conhecendo. E por fim ele termina, né? Que hoje nós conhecemos parcialmente, mas vai chegar um dia que nós vamos conhecer como somos conhecidos. Ou seja, e olha que coisa interessante, nem eu mesmo me conheço como eu sou, mas Deus me conhece, Deus sabe de tudo, Deus sabe das coisas que eu vou fazer no futuro, Deus sabe de todas as palavras que ainda nem saíram do meu coração, então Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece todas as coisas. Vai ter um dia que eu vou conhecer a Deus, e Deus, da mesma forma do que Deus nos conhece, conhecer nesse sentido, de vermos por Ele, porque Deus ele é infinito, então a gente vai estar sempre conhecendo sobre Deus, né? Como Deus é infinito, nós nunca vamos deixar de conhecê-lo sempre, né? Penso eu aqui. Mas é nessa plenitude do Espírito Santo. Hoje eu não conheço essa plenitude, mas um dia eu conhecerei o Fabrício cheio do Espírito Santo, né? Então isso que é uma coisa importante para a gente ter. Como nós não temos conhecimento, mas nós sabemos de todas essas coisas, que um dia nós veremos, que um dia nós saberemos, que um dia nós teremos o amor pleno, não temos o conhecimento pleno do amor, não vivemos o amor pleno hoje, mas um dia viveremos. Então, como eu devo viver com isso? Vivendo aguardando. Como? Com fé. Fé que me dá certeza que um dia eu vou ter esse conhecimento, que um dia eu vou ter esse amor. Essa fé vai me fazer esperar de modo que eu espere que Deus realize por meio de mim as coisas que Ele tem para realizar e realize no todo,
restaure tudo, nos restaure e nos faça ter essa plenitude de amor. Por isso que a gente vai viver na fé, na esperança, mas também no amor. Por quê? Porque é o amor que vai nos motivar a fazer, deve nos motivar a fazer tudo. Porque se eu falar a língua dos anjos, dos homens, se eu doar tudo para os pobres, se eu morrer por Cristo, se eu fizer todas aquelas coisas que a gente viu sem amor para Deus, não veio de Deus, no sentido de um filho, né? E não nos vai ser útil para nada, né? Portanto, desses três, o mais importante é o amor. Da fé, da esperança e do amor, o mais pesado no sentido de fortaleza, é o amor, como a própria passagem diz. Mas enfim, para quem é esse amor? Para quem que eu devo expressar esse amor? E como eu já disse, a passagem de Mateus 22, 37, 40 nos diz, respondeu Jesus, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o coração, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro mandamento, este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei, depende tudo. Do amor depende tudo. Olha que beleza, gente. Tudo depende do amor. Então, se a gente não fizer as coisas com amor, de nada vai nos adiantar. Espero que a gente possa ter esse entendimento de cada vez mais buscar ao nosso Senhor Jesus Cristo para ter o amor dele habitando em nós e aí sim, com o amor dele, poder refletir aquelas coisas que nós aprendemos. Espero que a gente possa cada dia mais buscar isso, né? Lembrando que o nosso próximo aqui não é só aquelas pessoas que a gente ama, né? Jesus até faz a parábola do bom samaritano para mostrar o bom samaritano, ele era o inimigo do judeu, então é o nosso inimigo também. Então eu não devo deixar de mirar só com os meus amigos, mas também com os meus inimigos. Eu devo falar a verdade para os meus amigos e para os meus inimigos. Na verdade, a gente não deveria ter nem inimigo, essa palavra já não é boa. Mas, infelizmente, como a gente ainda tem, nós devemos ter esse cuidado, né? E agir conforme a vontade de Deus, né? Conforme a palavra de Deus, que nós possamos buscar o conhecimento dele cada dia mais e possamos servir a ele cada dia mais. Era isso que a gente tinha por hoje. A semana que vem a gente conversa um pouquinho mais. Foi muito bom estar com vocês. Me deem o feedback dessa apresentação, como ficou lá no grupo, para ver se vale a pena continuar assim, se foi legal. Eu tentei fazer dessa forma para facilitar, né, os tópicos, vocês perceberem. Eu vou compartilhar esse arquivo lá também, embaixo lá do YouTube. Vou colocar o link lá da igreja, que eu falei, da devocional, que eu falei do nosso pastor lá, muito bom também. E que vocês possam cada vez mais buscar esse amor em Jesus Cristo. Nós vamos orar e aí nós finalizamos então. Senhor, nós somos gratos pela Tua palavra, somos gratos pelo Teu amor que um dia nos alcançou, Seu amor que nos deu a salvação por meio de Jesus Cristo, salvação que nós não éramos dignos e realmente só foi possível pelo Teu amor. Muito obrigado, Pai, muito obrigado, meu Senhor Jesus, e muito obrigado, Espírito Santo de Deus. Que a gente possa cada dia mais servir, honrar, engrandecer e bendizer o Teu nome por estas coisas, mas também que a gente possa buscar o Senhor de todo o coração, de todo entendimento, para que tenhamos esse amor, para que tudo que a gente faça nessa vida, a gente faça com amor, primeiro pensando no Senhor, como o nosso primeiro amor, e também ao nosso próximo, que a gente possa se dedicar ao nosso próximo. Muito obrigado por este momento, pela Tua palavra, peço por essa semana, que todos nós possamos ter uma semana abençoada na Sua presença, que amanhã possamos louvar o Teu nome e Te bendizer na igreja e possamos glorificar o Senhor sempre, Pai. Entregamos a nossa vida em Tuas mãos e Te agradecemos, em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Tchau, gente. Obrigado, boa semana e até a semana que vem.